Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade hoje a mais um dia da Semana da Literatura Menstrual, aqui na Sabedoria Menstrual. Hoje o livro o qual a gente vai trabalhar e com quem a gente vai conversar é a autora do Margarida e o Jardim Florido, escrito pela Vivian Victor. Já já ela vai entrar. É uma brasileira que mora em Recife. Ela tá chegando e já te chamo, Vivian. E eu queria explicar para quem está chegando hoje aqui pela primeira vez o motivo de fazer essas lives, essas sequências de lives sobre a literatura menstrual, para dar visibilidade a esse tipo de literatura que é tão importante. Então, novas narrativas sobre menstruação são muito importantes nos dias de hoje, para a gente formar as gerações que estão chegando, as meninas que estão crescendo, os meninos que estão crescendo, com uma visão, uma atitude, uma postura diferente da que a gente recebeu quando éramos, né, crianças e jovens, para poder desfazer tabus e construir consciência, construir atitudes mais respeitosas, de autocuidado e de autoconhecimento. E a literatura, os livros, né, sejam os escritos para adultos quanto para o público infanto-juvenil, são muito importantes para a gente avançar nessa consciência. Especificamente os livros infanto-juvenis, eles são muito, muito importantes, né, porque ele ajuda já as crianças, as meninas, os meninos a acolherem, entenderem e lidarem bem com esse fenômeno desde o começo da vida. E esse é o caso específico do livro que a gente vai conhecer hoje, que é o Margarida e o Jardim Florido, que é um livro maravilhoso para trabalhar, né, para conversar até com crianças pequenas. Estou chamando a Vivian. Vivian, chega mais. Estamos te esperando, Vivian. Chega aí. A Vivian está entrando. Aí, que delícia, gente. Que momento alegre. E tá chegando a Vivian. Gente, eu até me vesti em homenagem à Margarida e o Jardim Florido para fazer essa live. Vivian tá girando. O livro, eu vou, enquanto a conexão dela. O livro. Aí tá, não deu, vou chamar ela de novo. Vamos lá. Vivian, tenta você sair e pedir para entrar de novo. Vamos ver. Convidando ela de novo. Desculpa, gente, coisas do mundo da internet. Estou aguardando ela, tá? Já mandei o convite. Então, quem tá linda, Isa? Pois é. Tá chegando, Vivian? Tudo Tá jóia? chegando o seu som. E Tá chegando? Ai, que bom! Que alegria te ver, que bom! Aí, ó, vim em homenagem à Margarida Ai, tão vestida. linda. Já estava te assistindo. Tô vestida de moleca de 10 anos de idade, em homenagem a essa personagem deliciosa que você criou. Que delícia. Delícia, delícia te receber aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada por escrever esse livro lindo que vai ser de grande utilidade na vida de muitas mulheres, muitas meninas, muitos meninos também. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal que Então, está assistindo. em primeiro lugar, super grata. Estou super feliz. Nosso encontro, né? Finalmente a gente falando juntos, embora à distância. E sempre só distante, né? Mas logo mais, quem sabe, a gente está aí juntas. Então, eu sou Vivian Victor, eu sou artista plástica de joias, sou paulista, mas moro em Recife já há bastante tempo, já me considero quase pernambucana. Meus filhos todos nasceram aqui e tenho 3 filhos, 2 meninos e a mais nova, uma menina. Já continuo contando Legal. tudo. Aí eu queria que você contasse pra gente por que você resolveu escrever esse livro, né? Já que assim a sua principal ocupação não é ser escritora, apesar de que você com esse livro mostrou que tem muito talento como escritora, né?
Me descobri escritora. Se descobriu, a gente adorou te descobrir como escritora também. E queria que você contasse por que que você escreveu e o porquê da escolha da linguagem que você fez. Só para assim, fazendo um parênteses bem rapidinho, para quem ainda não leu o Margarida e o Jardim Florido, é um livro muito especial, gente, porque ele é um livro que ele pode ser lido até para crianças pequenas e tem toda uma questão da linguagem que é por meio de imagens. Então, ela fala da menstruação sem em nenhum momento usar a palavra menstruação, mas ela está falando do corpo feminino, ela está falando das transformações, ela está falando de um monte de coisas importantes, mas só por meio de imagens. E aí eu queria que você explicasse também, né, depois de explicar por que você resolveu escrever esse livro, as razões por trás da escolha dessa linguagem tão específica e bonita que você, né, utilizou. Então, vou contar tudinho. Em primeiro lugar, talvez trazer um pouquinho o antes, né, de escrever o livro, toda a história da minha intenção enquanto mãe, né? Eu já ter vivido uma história com a minha mãe, de como ela trouxe para mim, e na época eu também já não querer ouvir, mas ao mesmo tempo eu queria estar próxima da minha mãe, mas não me sentia à vontade de estar com ela, de perguntar as coisas para ela. E a gente acaba meio que descobrindo sozinha, descobrindo na escola. Na nossa época não tinha internet, hoje em dia, então, com a internet, as meninas já sabem de tudo, antes mesmo que a gente queira falar alguma coisa sobre o assunto, né? E eu já tinha essa ideia de que possivelmente a Helena também já soubesse sobre menstruação, já tivesse talvez ouvido falar sobre o ato sexual, né? Embora dentro da pedagogia Waldorf, embora dentro da escola Waldorf, as pessoas tentam não estar tanto ligadas à televisão, à internet, mas sempre escapa, né? Você só precisa explicar para o pessoal que você tem raízes antroposóficas profundas, né? Que a gente não falou. O livro é ultra antroposófico, gente. Né? Assim, é muito lindo isso, né? Porque você usou de toda uma cultura, né? Eu mesma cheguei a ser aluna Waldorf, mas fui bem pouquinho tempo. Tenho uma tia que foi jardineira e eu, quando voltei para Recife, já grávida do segundo filho, acabei entrando nesse universo, procurando escola e me identifiquei com a antroposofia a ponto de fazer o curso de formação, não com a intenção de ser professora, mas com a intenção de me formar como mãe. Mais ou menos por aí. E então, quando nesse conteúdo todo, a gente vai aprendendo várias ferramentas, né, de arte, de escrita e tudo mais, e eu não tinha intenção de escrever uma história sobre menstruação para minha filha. Na verdade, eu tinha a intenção de criar um ambiente para estar próximo dela e deixar uma abertura para que ela soubesse que ela podia contar comigo, que ela podia vir tirar as dúvidas comigo, né? Começar a criar um laço aí de mãe e filha num formato livre, mas possibilitando essa intimidade, né? Então, que viesse uma intimidade de lá para cá, não que eu forçasse isso, né? E aí, quando eu fui conversar com ela, percebendo a mudança no corpo, isso também a pedagogia Waldorf traz essa possibilidade da gente saber, então, perceber as mudanças que a criança está passando, tanto corporal, como emocional, como cognitivo, né? E aí eu percebi que a Helena já estava, assim, próximo a poder chegar à menstruação. E eu fui conversar com ela e eu já contei essa história em outros lugares e ela... Pode contar de novo. Eu falei, fui atenta, né, falar de uma amiga que estava grávida e tentando puxar devagarinho o assunto. E quando então eu fiz a pergunta mais pontual, que foi:
E você sabe como é que uma mulher, como um bebê chega na barriga da mãe? Ela Uhum. tapou a minha boca e ela falou, para mim ela disse tudo, né? Não quero história preto no branco. Então essa história da linguagem que foi usada, né, que eu chamo de conto pedagógico, é uma linguagem que na língua portuguesa a gente chama de figuras de linguagem, né? Então a gente enriquecer uma história com figuras de linguagem que permite criar na cabeça da criança imagens que não necessariamente é aquilo, por exemplo, né, como você disse, né, eu não usei a palavra menstruação. Então, nesse Seja uma lugar, eu uso analogia. É. isso, uso Uhum. uma analogia que a criança pode, então, chegar àquele lugar de forma colorida, de forma aconchegante, e não preto no branco. Olha, minha filha, quando você, daqui a pouco, você está percebendo, seu peito está crescendo, e você vai, daqui a pouco, receber o que a gente chama de menstruação, você vai sangrar, né? E ainda, pior ainda, quando a gente entra, e pode doer, pode dar cólica, algumas mulheres têm dor de cabeça. Não tem Uhum. necessidade disso, principalmente com uma criança de 10 anos, né? Que a gente fala, E ah, que mas ela ainda vai você sabe que ainda vai ter um tempo até chegar, né? Você está ter. introduzindo o assunto, né? E é interessante que a experiência que eu tive com essa forma de conversar com a criança através de contos pedagógicos, né? É onde você entra, então, com uma imagem para trazer aquela moral, aquela velha moral da história, né? Quando você lê Uhum. uma história, você fica. Quando a gente é adulta, a gente às vezes fica, hã? Mas a criança capta, porque é uma linguagem que fala Uhum. direto à alma dela, né? Fala direto ao Sim. coração. E as crianças, elas estão muito mais ainda nesse universo que nós já começamos a sair, estamos no universo Super mais racionais. racional, né? É. Então, elas aceitam. E a experiência que eu tenho é que crianças até 12, às vezes até 13 anos aceitam ainda contos pedagógicos, né? Sim, Então, quando sim. a Helena tapou a minha boca, e ela imediatamente falou, né? Assim que ela tapou minha boca, ela disse: Mãe, nunca mais você me contou a história da Margarida. E a Margarida era a personagem das minhas histórias pedagógicas para Helena, desde que ela era pequenininha, assim, de 4 anos mais ou menos, eu comecei a trazer a Margarida, coincide aí quando eu estava estudando a pedagogia Waldorf. E então era assim, a Helena, gente, era um trabalho imenso para ela comer. Não queria experimentar nada. E se a gente saísse de casa, então, era o terror. Que ela não comia absolutamente nada, né? Então, quer ver uma figura de linguagem, uma que minha tia usou com ela numa das viagens, né? Então, que a gente fora de casa, ela daí não queria nem comer nem aquilo que ela comia em casa. A minha tia chegou Uhum. com uva passa dourada, ou uva passa amarela, uva passa clara, e em cima do mingau de aveia, falou assim para ela: Helena, olha a chuva de ouro do céu. Né? Não Pronto, era comeu o assim. mingau. Experimenta o mingau com essa uva passa, que ela é super doce. Veja como é gostoso. Super Não, nutritiva. super Não. nutritiva, é. Não precisa de açúcar, vamos pôr uva passa. Não, olha a Uhum. chuva, olha a gota de ouro que chove dessa nuvem, né? Nossa, na hora ela pegou, não precisou nem falar para ela experimentar. Ela com a Uhum. colher foi e catou a uva passa e pôs na boca, né? Uhum. Então, essa riqueza de imagens que as crianças precisam para se comunicar com esse mundo que para a gente já é racional, né? Então, quando a E aí Helena só fazer um. Tá, fala, não, mas só dar uma atravessadinha assim, gente. Para quem não leu, né? Eu sei que tem gente aqui que já leu, que até que comprou comigo e falou: Ah, eu li a Bassani Alessandra acabou de falar, ah, eu li essa semana, foi lindo, e tal. É, a sensação que eu tive quando eu li pela primeira vez foi justamente essa, que quando a gente lê pela primeira vez pega mais pela emoção, né? Depois a gente analisa mais. A primeira vez que eu li foi tão gostoso, porque tem um momento do livro, sem querer dar muito spoiler, né? Que é o momento que a Margarida se dá conta do que é a menstruação, que
a Vivian construiu uma imagem tão gostosa, tão acolhedora e totalmente poética, que a sensação que eu tive foi que aqueceu meu coração, sabe? Foi um negócio assim muito gostoso, que aí eu falei, nossa, que genial. Aí que eu entendi por que que chamava um conto pedagógico, eu nem né? sabia que esse termo era usado na antroposofia e tal, mas eu vi realmente esse poder curativo de uma história, né? Então, você está se lançando como escritora agora, mas na verdade você é uma contadora de histórias desde os 4 anos de idade da sua filha, né? É, Porque esse. quem já leu o livro sabe disso. Tem um momento que você fala assim, nossa, dá um calor gostoso pelas imagens que você cria, né? Aham. É tão gostoso ouvir esses retornos. Sim, E, sim. e aí, assim, isso era muito natural. Realmente, eu nunca tinha sentado para escrever Uhum, uma história. Uma vez, claro, como exercício do curso, né? A gente acaba uhum, sentando e escrevendo, mas sempre era muito na hora de dormir. Eu sentava e contava. E ela muitas vezes chamava, falava assim: hoje tem história da Margarida, porque a Margarida era espelhada nela. Era ela uhum, própria, né? Só que uhum, era ela própria superando as dificuldades que ela tem, né? Que ela tinha na uhum, época. Então, a dificuldade dela comer, a dificuldade de falar de forma correta. Ela sempre estava querendo falar como neném, né? Então, quando ela via aquela personagem que ia para a escola, que conversava que contava para as crianças menores, de forma bem bonita, outras historinhas que ela já conhecia, né? Ou brincava, isso até tem no livro, né? Ela falando direito com o irmão, lembrando desse sim. momento dela, né? Então, tudo isso era contado assim, em 5 minutinhos antes de colocar ela para dormir. Então tinha esse hábito de colocá-la para dormir e de vez em quando ela própria pedia para essa Margarida vir visitá-la. Então eu tirava do chapéu, assim, na hora, o que, que ela está precisando, né? Uhum, E muito legal. nesse momento da menstruação, né, de conversar com ela sobre esse ritmo da mulher, é, foi muita surpresa para mim, porque faziam anos que, assim, sei lá, uns 3 anos mais ou menos, que eu não contava mais a história da Margarida, né? Ela não pediu mais e não houve mais necessidade. Aí já tinha muitas outras histórias que tratavam, talvez, daquilo que era necessário para preencher a alma dela naquele momento. Então eu fiquei surpresa, mas entendi o recado de que ela não queria o preto no branco, e falei, tá, eu vou, eu vou escrever uma história. Eu vou escrever uma história com a Margarida para você. E aí no mesmo dia eu sentei e comecei a escrever, né? Não veio de uma única vez, não é um livro também super longo, né? Mas foi muito, muito interessante vivenciar esse momento de sentar e escrever. Porque tem imagens que chegaram, Isa, né? Essa imagem, tem uma das imagens que para mim mais me emocionou. Você falou, mas como assim? Você é escritora e se emocionou? Eu falei assim, gente, foi assim de. Quando chegou a imagem, eu falei, que imagem é essa? Né? Tão forte. E muito grata por chegarem essas imagens e poder colocar no papel, né? Uhum. Mas isso tudo foi emocionante para mim. E a primeira vez que eu contei a história para Helena ainda não estava pronta, eu contei só um pedacinho. Ela falou assim: ah, tá, mas pode melhorar. Que ótimo. Então a gente tem que agradecer a Helena por você ter ainda aprimorado a história. Que ótimo. Então, Na assim, verdade, a claro. Margarida. Que Então foi, ótimo. foi uma delícia, assim, continuar depois ainda o que faltava, ainda não tinha finalizado, né? Mas ver que estava chegando, eu estava passando o recado, né? Então ela falou assim: tá bom, Uhum, mas pode melhorar ainda um pouquinho, né? Ela é super exigente e ela gosta de escrever, ela ama ler, é uhum. devoradora de livros. Então, assim, desde aquela época, então assim, aquela historinha ali que minha mãe estava escrevendo, vixe, ainda tem tanto para melhorar. Aham, Mas talvez ela tenha feito essa crítica não ao conteúdo, mas o que precisava realmente ser melhorado,
da maneira como estava escrito, né? Então, de melhorar a dinâmica da frase, a fluidez, né? Tá. Porque E também as outras histórias que você contava para ela não eram escritas. Essa foi a não, primeira que você é, escreveu, né? E exatamente. tá, legal. E Então, aí, assim, Suma é uma história que você deu de presente para sua filha, né? sim. Que estava entrando na puberdade. É um livro que você escreveu para a sua filha. E aí tem vários elementos, né, na história, porque assim, como é que a história vai sendo construída quando a gente escreve, né? E isso foi uma experiência bem gostosa. Eu fui pegando elementos que eu ouvi ao longo da minha vida. Uhum. Não ao longo só da minha vida, mas situações, né, que eu fui pescando e na hora de estar escrevendo o tema, a memória foi lá longe buscar, Sim. né? Então, tem a história do primo, né, que fala, a Helena antes era assim, agora ela tá assim. Por que antes era assim, agora tá assim, né? Se referindo aos peitos. Então, o Bernardo, Ai, é menino muito mais boa essa tagarela. parte. Essa parte é muito boa. Eu queria fazer uma observação aqui, para quem ainda não leu ou para quem leu se lembrar. Tem uma questão assim que acho que é que você conseguiu dosar essa coisa assim, né, oh meu Deus, como é que eu digo assim, das imagens criadas e mas também dessa dose de realidade. É, vai estar gravado. Alguém está perguntando se vai estar gravada? Vai estar gravada, querida. Vai estar tudo lá no IGVT do GTV do Sabedoria Menstrual. Mas voltando aos peitinhos. O livro começa já, né, gente, com a Margarida se dando conta que os peitos dela, né, as mamas estão começando a despontar. E ela chama de botõezinhos, né? Então, tem como é que eu vou dizer, uma empatia, um nível de simpatia muito grande, simpatia ou empatia também, né? Assim, quem vai ler e está na puberdade vai se reconhecer ali. E a maneira como a Vivian descreve foi tão legal que me fez lembrar quando os meus peitos estavam começando a crescer, né? Porque era uma coisa assim, eu já nem me lembrava mais que sensação que era quando começa a crescer, né? E a Vivian conseguiu entrar bem assim, né? Descrever bem o momento da vida, né? De puberdade que a Margarida está crescendo, que é essa transição ainda entre a meninice e o início da adolescência. E isso é muito legal. E aí, posso entrar um pouquinho no conteúdo do livro? Pode, pode. Que tem uma coisa muito legal, né, Vivian, que assim, o peito está crescendo, mas você não atirou essa informação ao léu. É tudo muito amarrado nesse livro. Tem muitos arquétipos e a gente vê a bagagem da Vivian, né? Quem é adulta e lê, vê que tem uma bagagem forte ali. Então tem muitos arquétipos ali que estão muito bem entrelaçados e nem, nada está ali por à toa, né? E aí, alguém falando muito interessante, a parte que ensina a devolver o sangue para a terra, tá? Eu não vou conseguir ler todos, tá, gente? Mas vamos lá. Anotem depois, deixa eu fazer um pedido. Por favor, quem Isso, está Fábio. escrevendo, se puder depois escrever isso nos comentários, para a gente isso é tão rico, porque a gente não dá conta de ler tudo que está passando. Exatamente. E E é não muito fica gravado no IGTV. não Coloquem fica nos gravado. comentários do vídeo. Se Por vocês puderem, a favor. gente agradece. E a gente realmente não dá conta de ler. Bom, aí a Margarida tem ela tá nascendo né, os mamas dela, e ela tem uma mãe que está amamentando. Então, a hora que começa a nascer os peitinhos dela, ela imediatamente lembra da mãe que amamenta, e aí a Vivian descreve a cena da amamentação e o quanto que a Margarida fica feliz por saber que um dia, né, lá na frente, quando ela for adulta, que ela tiver nenê, ela também vai poder amamentar o filho dela, porque é tão lindo quando a mãe está amamentando, o irmão Francisco e tal, não sei o quê. Então, essas imagens do livro, elas são construídas de uma forma muito positiva do feminino, da natureza feminina, do corpo feminino, de todos os processos que acontecem no corpo feminino. E isso é de um valor inestimável, né? Eu estava conversando essa semana com a Vivian e ela me mandou um vídeo da Chimamanda Ngozi, aquela escritora nigeriana, um vídeo de 10 anos atrás, né, Vivian? É. Sobre o perigo das narrativas únicas, né?
Então, a gente vive num mundo de narrativa única sobre a menstruação, de narrativa única que deprecia, né? Que, quer dizer, está começando a mudar isso agora, né? Mas que ou invisibiliza ou deprecia. Então, quando você traz uma história, né? Um conto pedagógico, onde você provoca essa emoção positiva em relação à menstruação, é muito gostoso, né? E essa puberdade sendo vivida de uma forma positiva, né, da Margarida. Então, desculpa, eu te cortei, mas eu queria muito trazer essa imagem, né? Então, falando dessas imagens, né, e como que a criança se identifica, ah, antes de eu lançar isso como proposta de ser um livro, eu comentei com algumas pessoas próximas, né, amigas mais próximas, que eu tinha escrito essa história, que tinha contado para Helena. A gente trocando, né, enquanto mãe, como é que você está abordando o assunto? Como é que está na sua casa? E aí a minha cunhada, na época, falou assim, puxa, me empresta a história para eu contar para os meus filhos. Ela tem 3 meninos. Você acha que serve, né? Eu falei assim, claro que serve. Vai ser bacana eles poderem ouvir. Eu acho que isso é super positivo, né? E ela disse que quando terminou de contar, ele disse assim, parece que nem lá na escola. Então ele se identificou realmente, né? Aquilo como eu estava descrevendo, tititi, etc. Parece que nem lá na escola. Então realmente eu cheguei nesse universo que foi na verdade uma lembrança daquilo que eu tinha vivido, né? Esse Uhum. tititi que a gente talvez apague da memória, mas a gente viveu Apaga. isso, de falar com as amigas, Viveu. de ficar nesse engraçadinho, né? E a minha ideia era assim, como trazer. Isso veio também de uma história que eu lembro da minha prima falando, né? Que a filha chegou cheia de gracejos, cheia sem vergonhice, falando, ai, o que é sexo, né? E ela ainda bem nessa fase de entrar na menstruação. E a mãe chegou para ela e falou assim, olha filha, tudo que você quer saber, ela pegou a Bíblia, era o jeito dela, né? E falou, tudo que você quiser saber sobre isso, tá aqui. Isso é algo sagrado. Uhum. Ok, eu não sei qual foi o desfecho dessa história, mas isso me marcou. E estudando antroposofia, também tem uma passagem onde ele fala do feminino e do masculino, e ele traz essa imagem desse ato de reprodução como um ato sagrado. Então, como é que a Uhum. gente leva para as nossas filhas, né, e para os nossos filhos esse momento da sexualidade sem banalização? Porque a gente Sem foi de um banalização. extremo ao outro, né? A gente Sim. saiu de uma coisa que era Da muito cheia de depressão. pudores, mas foi para Sim. banalização. Então, Sim. que imagem que eu queria levar? Então, assim, para mim era construir uma imagem onde coubesse também esse espaço do sagrado, né? E, claro, sem perder o espaço do prazer e etc e tal. Então, assim, o livro, ele não vai falar sobre sexo, ele não vai falar sobre prazer, ele não vai falar sobre nada disso nessa linguagem, mas ele dá esse espaço para que Ele isso dá esse seja recado, né? Ele dá esse recado de que é algo sagrado, né? De que o amor é algo sagrado. Ele dá total esse isso. recado. Então, E dentro aí é da interessante. Não, Não, eu ia é só. trazer, né, que essa, dentro da minha linguagem cristã, antroposófica, mas também deixando isso. Eu sinto que é muito aberto para qualquer pessoa ler, assim como, né, a Sim. gente estava falando dentro da pedagogia Waldorf, que é apresentada uma diversidade de imagens, de concepção de mundo, né? Então, como é que o mundo Uhum. surge? E aí é por várias, trazendo pelo hinduísmo, pela mitologia nórdica, pela mitologia grega, até Uhum. tem do Cacaverá, né, a mitologia das nossas raízes indígenas no Brasil, e também a imagem cristã, né, não Uhum. católica apostólica, da imagem cristã, né?
Então, Uhum. assim, eu construí dentro dessa imagem, desse universo, que é o universo onde eu vivi, Você viveu, mas sim. E isso está muito bem construído no livro, porque assim, para quem ainda não leu, né, os arquétipos eles estão todos muito bem resolvidos no livro e harmonizados, no sentido de construir essa sensação de sagrado, de acolhimento do corpo feminino, né? Então é interessante que a Margarida ela, ela conversa no livro, né, com vários personagens. E na casa dela tem a mãe tem uma criança pequena, que é o irmão Francisco, que ela está amamentando, e tem a avó. Então a gente tem as três personagens femininas principais do livro, né? Representam também as três fases da vida da mulher, né? A gente antes da nossa menarca, a gente já em idade reprodutiva, né, com um filho pequeno, né, a mãe que amamenta e tal, é um outro arquétipo que é diferente do arquétipo da Margarida. E o arquétipo da avó, que ou está menopausando ou já menopausou, né? Então são fases da vida que nós vamos viver. E o próprio ciclo menstrual também pode ser compreendido dentro dessas diferentes fases, né? Então é lindo porque assim são imagens que são imagens do feminino, da plenitude do feminino, né? Que a gente não é só de um jeito, né? A gente tem todas essas nuances dentro da gente. E aí, só também contar para o público um pouco disso que a Vivian está falando, né? De que ela quis trazer essa imagem da Gênesis para dentro do livro, né? Da origem dos seres humanos na Terra, que é muito lindo que ela faz isso de uma forma muito, muito, muito especial, que ela consegue falar da gênese humana dentro de uma linguagem, né, entendida como cristã, mas ela conseguiu eliminar completamente aquela ideia do pecado, né? Ela traz uma visão antroposófica também bela, né? Também em direção à vida, à integração, não é o pecado, o castigo, não é isso. E me marcou muito, porque assim, a Margarida pergunta para a avó, né, ou para a mãe, começa perguntando para a avó, né, de onde que vieram os bebês e tal, e de onde veio o primeiro homem ou a primeira mulher. E a avó começa a contar a história da Gênesis para ela. E é muito surpreendente essa parte do livro, porque a Vivian escolheu falar que as deusas e deuses fizeram, né? A primeira mulher, o primeiro homem. Foi uma frase realmente assim, disruptiva, né? E muito legal, assim. Aí ela vai construindo toda a ideia que a gente já conhece, mas diferente. E para um encaminhamento, digamos assim, bem resolvido com o corpo, né? Isso foi muito legal, foi um presente que você deu pra gente, né? E principalmente, assim, como é que eu vou dizer? Uma diversidade que você trouxe para essa literatura, que você está olhando do teu lugar de fala, né? Minhas raízes antroposóficas e tal. Isso eu acho muito legal, porque a gente poderia ter todos os livros, por exemplo, a gente tem a linguagem do sagrado feminino, que é onde tem mais livros sendo publicados, né, para criança. E de repente você lançou um livro que trouxe uma outra linguagem, né? Que não é a linguagem do sagrado feminino, que é uma linguagem cristã. E que legal, porque vão ter muitas famílias que vão estar em busca dessa linguagem e que precisam falar sobre esse tema e que precisam de ferramentas para refletir e falar bem sobre esse tema. Então, eu acho muito legal. Eu é, acho eu, muito legal mesmo. para quem, né, o livro foi apesar de ter uma editora por trás, né, tinha um custo muito alto para mim, eu acabei lançando o livro em campanha da benfeitoria, né, de Sim. financiamento coletivo. E aí, para quem eu entreguei, para quem adquiriu o livro pela campanha, eu enviei o livro junto com um texto em agradecimento e fazendo uma provocativa de que o adulto que lesse o livro pudesse também se inspirar e contar talvez uma história a partir do seu ponto de vista, a partir da sua cultura, Uhum. né? Então ele pode sim ser levado, mas eu fiz esse chamado e essa provocação. Eu fiquei imaginando, nossa, né? Depois que a gente conversou isso, depois eu fiquei pensando, puxa, eu não conheço nenhuma história, eu não sei nada da cultura indígena, por exemplo, do nosso país, né? Uhum. Como é que as índias
sei um pouquinho que assisti uma vez um documentário, né? Mas como é que é essa relação das mulheres na tribo com a menina que menstrua, né? Tem todo o ritual para os meninos, mas como é que é mesmo para as meninas? Eu não consegui Tem lembrar. também. Se a gente Tem, pode. varia de etnia para etnia. É, olha quanta coisa a gente tem para pesquisar, né? Varia de etnia a etnia. Outro dia aqui em Campinas eu conversei com. Desculpa, eu tô saindo do Margarida, mas só para assim. Eu conversei com um arqueólogo aqui de Campinas que já trabalha há mais de 30 anos com dezenas de etnias pelo Brasil, e óbvio que eu fui perguntar, né? Eu falei, então, eu trabalho com menstruação, como é que é? Ele falou, como é que é, tal, nas etnias que tu tem contato, tal. Ele falou assim, meu, se eu te falar de 100 etnias, vão ser 100 formas diferentes Diferentes. Nossa, de celebrar ou de lidar com a menstruação, mas em nenhuma havia o tabu com o sangue menstrual. Isso que ele quis frisar, né? E aí, como eu pratico fluxo instintivo livre, ensino, eu queria saber se as índias praticavam também e tal, né? E algumas etnias, a menina tem fica muito tempo assim, isolada, né? No Xingu tem algumas que fica isolada um tempo, né? Só com uhum. as mulheres, só passando por um processo educativo antes dela sair de lá. O que também acho que até é uma forma de preservar a menina, né? De viver os primeiros ciclos, sei lá, sem correr o risco de engravidar, sei lá o quê, né? Enfim, não conheço a fundo, mas é interessante. Essa é uma coisa para a gente, né, investigar com Pesquisar. Eu certeza. fiquei super curiosa. Depois que a gente conversou, fiquei pensando, né? Então, anotei aí a Isabel Hoffman. Fiquei curiosa, vou querer ir atrás do livro e saber um Mas pouquinho alguém mais. falou, James Thames. Anota aí. Nossa, vamos estar aqui, estou anotando. Agora Então, conta pra gente, Vivian, como é que foi o processo de editar e publicar esse livro, né? Você falou um pouquinho, né? então, quando as amigas começaram a pedir a história emprestada, porque daí vira febre, né? A cunhada leu, aí comenta com a amiga, a minha amiga leu e quis, já outra amiga pediu, minha filha está nessa fase, empresta a sua história para eu ler e saber como é que eu posso conversar com ela. E já me ligavam também, como é que você fez, né? Então começou essa troca só de boca em boca, e aí chegou um momento que eu falei, bom, vou atrás de uma editora, né? Uhum. E a primeira editora que eu fui não deu muito, não aconteceu. E aí entrou a Luciana, que é a ilustradora do livro. Sim. E aí eu fui atrás de madrinhas, na verdade, né? Eu fui a Luciana, que já tinha editado um livro, que acabou sendo a ilustradora do livro, a Helene, que também já tinha escrito um livro, a Paula Lira, que também já tinha publicado o livro. Então eu fui atrás, como é que vocês fizeram? Porque eu não sou Uhum. escritora, né? Não sou escritora no sentido assim, não é a minha profissão, eu não sei o caminho das pedras, né? E a Helene que me deu o toque, ela falou, procura, tem várias editoras, tem umas editoras bem novas que estão fazendo um trabalho diferente das editoras tradicionais, né? E aí ela falou da Chiado Books e foi a que deu super certo. Então, enviei o material para eles, em 10 dias eles deram retorno, eles fazem uma seleção, mas aí em 10 dias eles me deram retorno, olha, a gente tem muito interesse em publicar seu livro, e só que, claro, isso tudo tem um custo, né? E aí eu pus na balança entre fazer sozinha e cobrir os custos que a editora me pedia. Não era uma diferença assim tão grande, mas eu estaria respaldada de todo um atendimento que eles fazem, de ir para grandes livrarias, de mostrar o Uhum. material que eles têm, e de uma série de outras coisas, de participar de Bienal já através, eles já participam, então eu não precisaria eu pedir, ir atrás. Então eu enxerguei que esse era um caminho bem bacana, porque eu falei assim, eu não quero agora ter que ficar o tempo inteiro me trabalhando em cima desse livro. Eu quero que ele vá para Sim. o mundo. Caiu a ficha de que era algo, né? Fora as amigas falarem, tem que ir para o mundo, tem que ir para o mundo. A Moema Uhum. falou assim para mim:
tá faltando esse livro na É, prateleira, né? é. E a Helene, que também veio com muita força, eu falei assim, Vivi, e aí, que falou inclusive dos documentários, documentário que se chama Tabu. E aí eu falei assim, puxa, realmente é um tema muito importante para ser trabalhado, né? E vi que fazer esse canal com a editora ia ser bacana. E aí Você fez o como financiamento colaborativo com uma editora, você com juntou as duas isso, coisas, né? tinha editora, mas eu Diferente. tinha que cobrir esse Aham, custo. sim. Então eu fui atrás saber como é que funcionavam as plataformas, né? Uhum, No Brasil é bem conhecida a Benfeitoria, tem uma outra que agora sim. eu nem lembro o nome, eu fui olhar as duas, pesquisei, e aí na época, Isa, eu estava com o braço ruim, com tendinite, não conseguia nem ir para o ateliê. Então as joias elas estavam Uhum. no stand-by, meu ateliê de joias estava no stand-by. Eu falei assim, eu acho que foi justamente para poder o livro sair. Perfeito, um tempo sabático para você escrever o livro, perfeito. Obrigada, tendinite. Obrigada. Tem umas doenças que vêm, mas se você não tivesse a tendinite, você ia lá, tá fazendo mais uma outra joia, e não ia fazer a joia do Margarido e o Jardim Florido, né? E, Muito bom. e então eu fui. E aí entrei nisso, mergulhei de cabeça e com muita vontade. Eu sou artista plástico, mas também trabalho com artesanato. Tudo que é arte, gente, eu me envolvo. E aí Sim. eu falei assim, bom, então eu vou produzir arte de outra forma. Primeiro a arte de escrever, que para mim foi um processo de fazer a revisão. Já, então fui entrando então nas minúcias. Aquilo que a Helena falou, pode melhorar? Tinha muita coisa para Uhum. melhorar, né? Sim. Então detalhes assim pequenos, como por exemplo essa história da deusas e deuses. Na primeira foi só Uhum. Deus. Mas daí, Uhum. na hora de fazer a revisão, eu falei assim, tem que entrar deusas, né? Porque para mim Uhum. isso fazia sentido. Na verdade, deuses e Uhum. deusas não são, né? A gente nem vai discutir sexo dos deuses, porque eu acho que é uma coisa só, não existe não é um termo Gênero no neutro, né? sagrado. Uhum. Mas eu achei que era importante trazer essa imagem da deusa. E aí No construindo momento outros histórico detalhes. em que a gente está vivendo, né? Só para falar para o pessoal, gente, o livro foi lançado ano passado, né? Então, no É, momento ainda tô. histórico que o Eu, Brasil meu, vive, Eu tive o lançamento, todos os lançamentos cancelados por causa da da quarentena. Covid. Uhum. Sim. E E aí, aí, que eu posso só falar aquilo que eu te falei hoje, do Deusas e Deuses? Quando eu li, né? Ai, as deusas e deuses, né? Criaram, né? Os seres humanos e tal, não sei o que. Eu falei, caramba, de onde ela tirou isso? Aí eu pensei, será que foi da antroposofia? Aí eu me lembrei de um livro que eu tinha lido já há muito tempo, né? Já desde a adolescência gostava bastante de ler e tal. Eu queria ser arqueóloga quando eu era adolescente, tá? Então eu lia umas coisas cabeçudas. E aí, uma vez eu li um livro que contava a história da Gênese humana também, e contava a história de Adão e de Lilith, que teria sido a primeira mulher antes de Eva, né? Que é interessantíssima essa história. Que não está na Bíblia, porque a Bíblia deriva da Torá, né? O livro sagrado judaico, e a Torá também é feita de vários outros livros. E esse autor, ou autora que eu estava lendo, me falava que o quão interessante era essa visão antiga, né? Essa visão mais antiga, ancestral da criação, que não era uma pessoa, homem ou criador, né? Que não era isso a noção de sagrado. E que as escrituras mais antigas falavam Elohims, que Elohims não é o Deus homem, eram os deuses, era no plural e era neutro. Então, as escrituras mais antigonas de todas, né, trazem esse passado onde a divindade é múltipla, né? E não um homem branco e velho, não era outra coisa, né? E aí, quando você trouxe isso para o seu livro, eu falei, caramba, olha de onde ela foi caçar isso, mas também muito legal saber que isso foi uma escolha consciente do foi, momento exatamente. em que a gente está vivendo, né? E E aí que a gente precisa outros nutrir o dois feminino. pontos conscientes, né, nessa revisão foi a menina tem que usar o sutiã, né? Porque eu tinha colocado a frase de uma forma, ela já tem que usar, nem se deu conta que ela já tem que usar. Eu falei assim,
poxa, mas e a menina que não quer usar? Não tem que É. nada, né? Tem que nada. Então eu fui brincando aí Uhum. como escrever essa, para não perder aquilo que Sim. já estava, né, escrito na história É. e trazer isso como uma imagem de Só que para trazer para o público que não leu, né? Que a Margarida sofre um leve bullying na escola por não usar sutiã e ela fala, ai mesmo, nossa, né? Já está na hora de usar sutiã, mas ela continua sem usar sutiã. Ela vai usar quando dá na telha dela. Isso é isso. genial, né? Então trazer É essa genial. liberdade para a menina, né, de poder, puxa, posso ser livre, né? Sou E menina ainda, né? Aham. claro, né? E de ficar. Eu, na época, imagina, eu vestia um casacão menos mesmo no calorzão. A minha No mãe me calor. perguntou uma vez: você quer comprar um sutiã? E aí, claro que eu não queria. Imagina, eu ia falar essas coisas com a minha mãe, né? Aham. E aí, então, foi muito legal essas sacadinhas, né? Conversando com as amigas e trocando ideia. E a outra sacada foi do. é, Por aqui. Aham. Aham. Isa sumiu. Minha internet estão Não, ouvindo eu tô direito, aqui. né? Tá. Estamos te ouvindo, segue. É porque deu um downloading aí. Tá. É, então, eu também fiquei, né, com essa coisa, não, a menina, essa menina tem que estar livre para se ela quiser, no futuro ela pode ser mãe. Ela tem que saber que ela pode ser mãe. Se Uhum. ela não precisa, né? Não É. é isso, não é essa história, né? Então Uhum, também uhum. tomei cuidado com alguns termos que estavam lá para também e também Sim. isso, o encontro entre o homem e a mulher, ele não é feito só para procriação. Era, eu acho que Aham. nesse detalhe aí que também eu fui trabalhando para que isso ficasse livre, né? Leve. Aham. Uhum. Leve, né? Bom, e ainda outras questões que daí não vai nem dar tempo da gente falar aqui, né? Sim. Porque é o encontro do Mas que homem e da é. mulher, mas que esse encontro pode ser feito de outras maneiras, com outros gêneros, enfim. Mas não era o que cabia no livro, Sim. né? Mas todos Aham. esses temas foram rolando. Enquanto eu fazia a revisão, e enquanto eu fazia a revisão, também aproveitei para ir construindo a página lá da benfeitoria. E Uhum. aí, no livro, eu dou uma ideia de que pode haver um ritual, né? Na verdade, bem Uhum. simples. Eu nem falo o nome ritual, acho que eu nem chego a tocar o nome, Não, não. Você né? fala que foi um dia de celebração. Esse dia foi comemorado em casa. É bem suave, né? Bem Assim. suave, né? É. Mas eu tinha Uhum. essa intenção de fazer algo para Helena e acabou que nem aconteceu, porque ela menstruou, eu nem estava perto, nem tinha feito a sacolinha que a Isa recomendou numa outra live lá com a Camila, né, de deixar pronta uma bolsinha com os absorventes já dentro. Eu falei, nossa, eu não preparei nada disso. Ficou tudo no desejo de, né? Uhum. Mas eu vi que esse processo de montar a benfeitoria e de fazer a revisão do livro, a Helena já estava com quase 15 anos, e foi um processo onde a gente viveu o nosso ritual. Foi um Uhum. processo onde ela chegou junto. E Uhum. foi tão bonito porque, de repente, ela estava uma menina e se sentindo muita vontade dentro de casa, apesar de estar com os irmãos, né? Uhum. Então, aqui no Recife, com calor, dentro de casa, ela se sentir tão à vontade de andar de top, né? De sutiãzinho Uhum. dentro, né? Então, e só isso para mim já foi um ganho, né? Nossa, O com certeza de quanto. estar de boa com o próprio corpo, né? Ai, Então nossa, eu falei, muito puxa, lindo. foi quando eu comecei a perceber que a intenção, porque quando a gente conta uma história, quando a gente escreve algo, a gente coloca junto uma intenção, né? Eu também trabalho Uhum. com terapia, utilizando a arte, a gente fala assim, agora nessa pintura coloca a intenção, porque o que Uhum. diferencia essa pintura de todas as outras quaisquer pinturas que você vai fazer é que você Uhum. colocou uma intenção. Então, Sim. eu vi que a minha intenção colocada no livro, ela vem sendo aos poucos alcançando aquilo que era
o Almejar. propósito, né? Aham, Então, a aham. Helena, assim, de estar, se sentir à vontade, de estar livre, de vir conversar comigo devagarinho, né? Ainda a gente não chegou no processo de estar íntimas, né, enquanto mãe e filha, mas ela sente que ela pode. Eu percebo que ela, Uhum. às vezes, vem. E um dia ela chegou para mim, eu na construção estudo para contar da benfeitoria. Ela chegou para mim e falou assim: mãe, é o seguinte, eu soube que uma amiga minha, assim, desse jeito, papo Aham, reto, aham. uma amiga minha está usando absorvente de tecido e eu quero experimentar. Não quero nada dessa história de ficar colocando lixo no mundo. Pá! E aí eu falei: perfeito! Bom, Vai virar. muito bom. Como é que chama? Recompensa da benfeitoria. Né? Aí entrei em Ótimo. contato com o pessoal da Morada da Floresta, que era um pessoal que eu já sabia que tinha Sim, que era uma empresa que com preocupação de impacto positivo. Então fui com eles, fiz parceria com eles, né? sim. Aí depois a Luciana, que acabou sendo a minha produtora de imagens, né? Ela Ilustradora. que produziu Aham, todas as imagens do livro, foi um super presente. Tentei que os sim. meninos participassem, né? O meu filho mais velho, que desenha, pinta, mas santo de casa não faz milagre. E como disse a Isa, né? O livro não era para eles, o livro era para eles, não era para eles Era de você participar. para eles, não deles para você, né? Era para eles receberem, não para eles desenhar para você, porque é todo mundo artista na casa dela, né? Tem gente perguntando onde encontrar o livro. Já que você estava falando de Vai alcançar, então eu vou falar sobre alcançar o livro, né? Então, aqui em Campinas eu vendo, tá, gente? Na Sabedoria Menstrual, mando pelo correio também. A Vivian tem outras pessoas que revendem também, né? Pelo Por Brasil enquanto afora. não, Isa. Por enquanto é Não? você. Em São Paulo tem a editora Antroposófica que está com exemplares. Para quem quiser ir lá na Uhum. loja buscar, senão a Isa entrega. A Eu Saraiva entrego também. e a Saraiva, gente, né? Quem mora perto de uma Saraiva, então a Saraiva e a Isa Graciano, olha só. E a Antroposófica em São Paulo, 3 lugares já. Todos nós mandamos pelo correio, né? Se Isso. você comprar de mim, você ajuda. Em BH, a Vida Aromática está BH ainda perguntando. não. BH Ainda ainda não, mas a não. gente envia pelo correio. Olha, o frete é o Isso. mesmo para qualquer lugar do Brasil, para qualquer outro lugar do Brasil. O livro tem uma tabela que é por peso, né? Não importa qual é o CEP de destino. Então, vocês encomendando, a gente envia pelo correio, chega direitinho e tá tudo certo, né? E eu dou super, gente, dê Então, prioridade a comprar direto a Isa. Eu falei, Saraiva já vende livro demais. Compra de gente, né, não, que. mas às vezes a pessoa tá lá, né, e tá na É, correria e tal, e não tem meu contato, né, e não, enfim, a Saraiva também, né, a gente quer que o livro venda muito. Se esse livro alcançar a hora que esse livro alcançar 3.000 cópias vendidas, a editora, Chiado Editora, né, que tem o selo Flamingo, que é o Infanto Juvenil, essa editora vai traduzir ele para o inglês e para o espanhol sem custos para a Vivian. Então, a gente está nessa torcida de que o livro alcance rapidamente as 3.000 cópias para ele também ser traduzido, né? E e chegar a um público maior que fala outras línguas e todos os nossos irmãos hispano-americanos, né? Que também tem em espanhol várias inclusive, coisas da Colômbia, assim, que são muito legais, as princesas menstruantes, tem muito material muito legal sobre menstruação para meninas e para jovens, escrito em espanhol. Eu acho legal a gente também começar a fazer esse intercâmbio, né? A hora é, que o seu sair em espanhol, nossa, várias coração. pessoas durante a campanha, né? Porque depois eu não dei conta de ficar alimentando tanto a página Uhum, do Facebook. Eu acabei pegando só o Instagram, porque realmente não é o meu universo, né? Teria que realmente uhum, pagar alguém, talvez, para fazer isso. Mas muitas pessoas sim. procuraram perguntando se já tinha em espanhol. Uma pessoa me Uhum. perguntou se já tinha italiano. Uma pessoa Em perguntou se breve, tinha em inglês. breve. Isso sem fazer, né, fazendo só a divulgação para a campanha. Mas então, estava falando Uhum, das imagens, né? sim. Quer que A mostre alguma imagem? A gente tem 6 minutos. Você quer que eu mostre alguma imagem aqui do livro? Vamos aí a mostrar do anjo? capa.
A capa, então eu vou contar só essa historinha da Tá. capa, né? Que quando eu Aham. lancei, e que aí eu coloquei essa imagem, a Luciana ficou super preocupada. Ela falou assim, puxa vida, eu deveria ter feito um universo de meninas multicores para trabalhar Aham. também essa coisa da inclusão. A menina, você, Margarida é loira! Eu falei assim, Aham. aí eu tenho que contar, porque eu inclusive coloquei lá na minha página, né? Porque A é sua a filha é Helena. loira, né? É É a a sua filha, não é Helena. a Então, cara da assim, Helena. era a É. Margarida porque ela se inspirou na Helena, ela conhece a Sim. Helena, então ela se inspira na Helena. E aí, então, atrás, a gente colocou a roda das meninas, né? Então, das meninas coloridas, né? Então, a gente tem essa Aham. consciência também. E aí eu Legal. fiz, então, para a benfeitoria, peguei todas essas ilustrações, né? Para fazer Aham. marcadores de livro, marcador Ai, magnético, que né? Ele lindo. tem um Aham. ímãzinho dentro que segura. Uhum. Então, para mim foi uma curtição. Fazer esse processo todo foi uma super curtição. E Lindo. fora o maior para mim, o maior de tudo foi justamente viver é, esse espaço onde a Helena chegou junto, né? Com a Muito legal. com Muito legal. colocar o livro no mundo, a Helena foi chegando junto e ela tem hoje, ela fala com certo orgulho, super, o livro que minha mãe escreveu para mim causa um pouco de ciúmes nos irmãos. Que demais, que demais. Mas Ó, essa a Giovana Pita falando, quero os marcadores também. Tem? Tem? Você envia marcadores? tenho, marcadores eu tenho, inclusive, Isa, era outra coisa que eu ia Beleza. falar para que eu vou te mandar. Tenho Tá. marcadores, aí entra em contato comigo que E eu você dá um envio, jeito. sim, dou um jeito. Legal, legal. Tem Bacana. camiseta, Ah, tem marcador, porque eu fiquei apaixonada pelas ilustrações da Luciana, né? Então, são lindas. A gente pode, posso mostrar rapidinho aqui, pode, assim, que a gente pode. tem 4 minutos, está acabando. O livro começa com a Margarida se dando conta que as mamas estão crescendo, essa é a ilustração dela, né? Se tocando, conhecendo o próprio corpo, né? Olha o quanto, quantas mensagens não estão embutidas nessa imagem aqui, né? Tipo assim, olha, tudo bem você conhecer o próprio corpo. Alguém está perguntando quanto custa? Custa 30 mais o frete, né? Se não morar em Campinas. Depois tem uma outra imagem de quando a Margarida tem um sonho. Na noite que. Pode falar e dar esses spoilers todos? Claro. Pode? Na noite que antecede a menarca, a chegada da menstruação dela, ela tem um sonho com um anjo trazendo uma rosa para ela. Tem 3 minutos. Eu mostro mais uma mensagem, uma imagem ou paro aqui? Mostra. Tem E as outras. esse aqui que eu acho linda, né? Lindo, lindo. Fala dessa imagem. Então, essa foi uma das. Ela me mandou duas levas de ilustrações. Nem todas entraram no Aham, livro. Quando eu fiz o aham, lançamento, a gente expôs todas. No lançamento, a uhum, gente expôs todas as imagens, as que sim, entraram e as que acabaram não entrando, né? Mas essa sim. porque ainda não tinha aparecido a lua, né? E ela Ah, tá. sentadinha em cima da rosa, né? Acho que a Sim. gente tem esses dois momentos, né? Que é o É esse ela aí, isso. segurando a Quando ela rosa já é. E com a uma pétala pétala. caindo. E E essa tem essa imagem para mim analogia. Uhum. muito de estar muito à vontade em cima dessa rosa, essa rosa acolhendo ela com essa lua linda lá, né? Sim, sim. E a metáfora, né, a analogia que você vai criar, a gente tem 2 minutos. Muito linda, né, do jardim florido. Alguém falando aqui, parabéns pelo trabalho, muito necessário, muito legal. É o jardim florido, que na verdade esse jardim, né, pode dar esse spoiler, Vivian? Já tô dando. O jardim florido é dentro do corpo da Margarida, né? Isso que é muito lindo, essa metáfora que você, essa imagem que você construiu é Posso, muito acolhedora, muito posso lindo. A gente talvez tem terminar com um essa minuto. frase. Termino com Sim, essa termina que a gente frase, tem um então. minuto e termina contigo. O anjo fala para ela assim: é preparado um jardim de rosas vermelhas para cada mulher. Todos os meses dentro dela crescem botões que desabrocham para receber sementes de gente. As rosas abertas servirão de berço na barriga da mãe,
para o bebê se desenvolver protegido. Depois de ouvir aquelas palavras, depois de ouvir aquele ser de amor, caiu em sono profundo e dormiu até mais tarde na manhã seguinte. A gente tem 5 segundos, ó. Ela falou, não, olha, meu alter ego sabe mais disso aí. Que Então ótimo. foi uma delícia, assim, continuar depois ainda o que faltava, ainda não tinha finalizado, né? Mas ver que estava chegando, eu estava passando o recado, né? Então ela falou assim, tá bom, Uhum. mas pode melhorar ainda um pouquinho, né? Ela é super exigente e ela gosta de escrever, ela ama ler, é Uhum. devoradora de livros. Então, assim, desde aquela época, então assim, aquela historinha ali que minha mãe estava escrevendo, vixe, ainda tem tanto para melhorar. Uhum. Mas talvez ela tenha feito essa crítica não ao conteúdo, mas o que precisava realmente ser melhorado da maneira como estava escrito, né? Então, de melhorar a dinâmica da frase, a fluidez, né? Tá. Porque E também as outras histórias que você contava para ela não eram escritas. Essa foi a não, primeira que você é, escreveu, né? E exatamente. tá, legal. E Então, aí, assim, Suma é uma história que você deu de presente para sua filha, né? sim. Que estava entrando na puberdade. É um livro que você escreveu para a sua filha. E aí tem vários elementos, né, na história, porque assim, como é que a história vai sendo construída quando a gente escreve, né? E isso foi uma experiência bem gostosa. Eu fui pegando elementos que eu ouvi ao longo da minha vida. Uhum. Não ao longo só da minha vida, mas situações, né? Que eu fui pescando e na hora de estar escrevendo o tema, a memória foi lá longe buscar, Uhum. né? Então, tem a história do primo, né, que fala, a Helena antes era assim, agora ela tá assim. Por que antes era assim, agora tá assim, né? Se referindo aos peitos. Então, o Bernardo, Ai, é menino muito mais boa essa tagarela. parte. Essa parte é muito boa. Eu queria fazer uma observação aqui, para quem ainda não leu ou para quem leu se lembrar. Tem uma questão assim que acho que é que você conseguiu dosar essa coisa assim, né, das, oh meu Deus, como é que eu digo assim, das imagens criadas e mas também dessa dose de realidade. Vai estar gravada. Alguém está perguntando se vai estar gravada? Vai estar gravada, querida. Vai estar tudo lá no IGVT do GTV do Sabedoria Menstrual. Mas voltando aos peitinhos. O livro começa já, né, gente, com a Margarida se dando conta que os peitos dela, né, as mamas estão começando a despontar. E ela chama de botõezinhos, né? Então, tem como é que eu vou dizer, uma empatia, um nível de simpatia muito grande, simpatia ou empatia também, né? Assim, quem vai ler e está na puberdade vai se reconhecer ali. E a maneira como a Vivian descreve foi tão legal que me fez lembrar quando os meus peitos estavam começando a crescer, né? Porque era uma coisa assim, eu já nem me lembrava mais que sensação que era quando começa a crescer, né? E a Vivian conseguiu entrar bem assim, né? Descrever bem o momento da vida, né? De puberdade que a Margarida está crescendo, que é essa transição ainda entre a meninice e o início da adolescência. E isso é muito legal. E aí, posso entrar um pouquinho no conteúdo do livro? Pode, pode. Que tem uma coisa muito legal, né, Vivian, que assim, o peito está crescendo, mas você não atirou essa informação ao léu. É tudo muito amarrado nesse livro. Tem muitos arquétipos e a gente vê a bagagem da Vivian, né? Quem é adulta e lê, vê que tem uma bagagem forte ali. Então tem muitos arquétipos ali que estão muito bem entrelaçados e nem, nada está ali por à toa, né? E aí, alguém falando, muito interessante a parte que ensina a devolver o sangue para a terra. Tá? Eu não vou conseguir ler todos, tá, gente? Mas vamos lá. Anotem depois, deixa eu fazer um pedido. Por favor, quem está Isso, fala. escrevendo, se puder depois escrever isso nos comentários, para a gente isso é tão rico, porque a gente não dá conta de ler tudo que está passando. Exatamente. E E é não muito fica rico. gravado no Não IGTV. fica, não Coloque fica nos gravado. comentários do vídeo. Se Por vocês puderem, a favor. gente agradece. E a gente realmente não dá conta de ler. Bom, aí a Margarida tem ela tá nascendo né, os mamas dela,
e ela tem uma mãe que está amamentando. Então, a hora que começa a nascer os peitinhos dela, ela imediatamente lembra da mãe que amamenta, e aí a Viviane descreve a cena da amamentação e o quanto que a Margarida fica feliz por saber que um dia, né, lá na frente, quando ela for adulta, que ela tiver nenê, ela também vai poder amamentar o filho dela, porque é tão lindo quando a mãe está amamentando, o irmão Francisco e tal, não sei o quê. Então, essas imagens do livro, elas são construídas de uma forma muito positiva do feminino, da natureza feminina, do corpo feminino, de todos os processos que acontecem no corpo feminino. E isso é de um valor inestimável, né? Eu estava conversando essa semana com a Vivian e ela me mandou um vídeo da Chimamanda Ngozi, aquela escritora nigeriana, um vídeo de 10 anos atrás, né, Vivian? É. Sobre o perigo das narrativas únicas, né? Então, a gente vive num mundo de narrativa única sobre a menstruação, de narrativa única que deprecia, né? Que, quer dizer, está começando a mudar isso agora, né? Mas que ou invisibiliza ou deprecia. Então, quando você traz uma história, né? Um conto pedagógico, onde você provoca essa emoção positiva em relação à menstruação, é muito gostoso, né? E essa puberdade sendo vivida de uma forma positiva, né, da Margarida. Então, desculpa, eu te cortei, mas eu queria muito trazer essa imagem, né? Então, falando dessas imagens, né, e como que a criança se identifica, ah, antes de eu lançar isso como proposta de ser um livro, eu comentei com algumas pessoas próximas, né, amigas mais próximas, que eu tinha escrito essa história, que tinham contado para Helena. A gente trocando, né, enquanto mãe, como é que você está abordando o assunto, como é que está na sua casa? E aí a minha cunhada, na época, falou assim, puxa, me empresta a história para eu contar para os meus filhos. Ela tem 3 meninos. Você acha que serve, né? Eu falei assim, claro que serve. Vai ser bacana eles poderem ouvir. Eu acho que isso é super positivo, né? E ela disse que quando terminou de contar, ele disse assim, parece que nem lá na escola. Então ele se identificou realmente, né? Aquilo como eu estava descrevendo, tititi, etc. Parece que nem lá na escola. Então realmente eu cheguei nesse universo que foi na verdade uma lembrança daquilo que eu tinha vivido, né? Esse tititi que a gente talvez apague da memória, mas a gente viveu Apaga. isso, de falar com as amigas, Viveu. de ficar nesse engraçadinho, né? E a minha ideia era assim, como trazer, isso veio também de uma história que eu lembro da minha prima falando, né? Que a filha chegou cheia de gracejos, cheia sem vergonhice, falando, ai, o que é sexo, né? E ela ainda bem nessa fase de entrar na menstruação. E a mãe chegou para ela e falou assim, olha filha, tudo que você quer saber, ela pegou a Bíblia, era o jeito dela, né? E falou, tudo que você quiser saber sobre isso, tá aqui, isso é algo sagrado. Ok, eu não sei qual foi o desfecho dessa história, mas isso me marcou. E estudando antroposofia, também tem uma passagem onde ele fala do feminino e do masculino, e ele traz essa imagem desse ato de reprodução como um ato sagrado. Então, como é que a gente leva para as nossas filhas, né, e para os nossos filhos esse momento da sexualidade sem banalização? Porque a gente foi de um extremo ao outro, né? A gente saiu de uma coisa que era muito cheia de pudores, mas foi para a banalização. Então, como é que imagem que eu queria levar? Então, assim, para mim era construir uma imagem onde coubesse também esse espaço do sagrado, né? E, claro, sem perder o espaço do prazer e etc e tal. Então, assim, o livro, ele não vai falar sobre sexo, ele não vai falar sobre prazer, ele não vai falar sobre nada disso nessa linguagem.
mas ele dá esse espaço para que Ele isso dá esse seja. recado, né? Ele dá esse recado de que é algo sagrado, né? De que o amor é algo sagrado, ele dá total Isso. esse recado. Então, E dentro aí é da. interessante. Não, eu Não, ia é só. trazer, né, que essa, dentro da minha linguagem cristã, antroposófica, mas também deixando isso. Eu sinto que é muito aberto para qualquer pessoa ler, assim como, né, a Sim. gente estava falando dentro da pedagogia Waldorf, que é apresentada uma diversidade de imagens, de concepção de mundo, né? Então, como é que o mundo Uhum, surge? E aí é por trazendo pelo hinduísmo, pela mitologia nórdica, pela mitologia grega, até uhum, tem do Cacaverá, né, a mitologia das nossas raízes indígenas no Brasil, e também a imagem cristã, né, não uhum, católica apostólica, da imagem cristã, né. Então, uhum. assim, eu construí dentro dessa imagem, desse universo, que é o universo onde eu vivi, Você viveu, mas. sim. E isso está muito bem construído no livro, porque assim, para quem ainda não leu, né, os arquétipos eles estão todos muito bem resolvidos no livro e harmonizados, no sentido de construir essa sensação de sagrado, de acolhimento do corpo feminino, né? Então é interessante que a Margarida ela, ela conversa no livro, né, com vários personagens. E na casa dela tem a mãe tem uma criança pequena, que é o irmão Francisco, que ela está amamentando, e tem a avó. Então a gente tem as três personagens femininas principais do livro, né? Representam também as três fases da vida da mulher, né? A gente antes da nossa menarca, a gente já em idade reprodutiva, né, com um filho pequeno, né, a mãe que amamenta e tal, é um outro arquétipo que é diferente do arquétipo da Margarida. E o arquétipo da avó, que ou está menopausando ou já menopausou, né? Então são fases da vida que nós vamos viver. E o próprio ciclo menstrual também pode ser compreendido dentro dessas diferentes fases, né? Então é lindo porque assim são imagens que são imagens do feminino, da plenitude do feminino, né? Que a gente não é só de um jeito, né? A gente tem todas essas nuances dentro da gente. E aí, só também contar para o público um pouco disso que a Vivian está falando, né? De que ela quis trazer essa imagem da Gênesis para dentro do livro, né? Da origem dos seres humanos na Terra, que é muito lindo que ela faz isso de uma forma muito, muito, muito especial, que ela consegue falar da gênese humana dentro de uma linguagem, né, entendida como cristã, mas ela conseguiu eliminar completamente aquela ideia do pecado, né? Ela traz uma visão antroposófica também bela, né? Também em direção à vida, à integração, não é o pecado, o castigo, não é isso. E me marcou muito, porque assim, a Margarida pergunta para a avó, né, ou para a mãe, começa perguntando para a avó, né, de onde que vieram os bebês e tal, e de onde veio o primeiro homem ou a primeira mulher. E a avó começa a contar a história da Gênesis para ela. E é muito surpreendente essa parte do livro, porque a Vivian escolheu falar que as deusas e deuses fizeram, né? A primeira mulher, o primeiro homem. E foi uma frase realmente assim, disruptiva, né? E muito legal, assim. Aí ela vai construindo toda a ideia que a gente já conhece, mas diferente. E para um encaminhamento, digamos assim, bem resolvido com o corpo, né? Isso foi muito legal, foi um presente que você deu pra gente, né? E principalmente, assim, como é que eu vou dizer? Uma diversidade que você trouxe para essa literatura, que você está olhando do teu lugar de fala, né? Uhum. Minhas raízes antroposóficas e tal, isso eu acho muito legal, porque a gente poderia ter todos os livros, por exemplo, a gente tem a linguagem do sagrado feminino, que é onde tem mais livros sendo publicados, né, para criança, e de repente você lançou um livro que trouxe uma outra linguagem, né, que não é a linguagem do sagrado feminino, que é uma linguagem cristã, e que legal, porque vão ter muitas famílias que vão estar em busca dessa linguagem e que precisam falar sobre esse tema e que É. precisam de ferramentas para refletir e falar bem sobre esse tema. Então, eu acho muito legal.
Eu É, acho muito legal mesmo. para quem, né, o livro foi apesar de ter uma editora por trás, né, tinha um custo muito alto para mim, eu acabei lançando o livro em campanha da benfeitoria, né, de Sim. financiamento coletivo. E aí, para quem eu entreguei, para quem adquiriu o livro pela campanha, eu enviei o livro junto com um texto em agradecimento e fazendo uma provocativa de que o adulto que lesse o livro pudesse também se inspirar e contar talvez uma história a partir do seu ponto de vista, a partir da sua cultura, Uhum. né? Então ele pode Sim. sim ser levado, mas eu fiz esse chamado e essa provocação. Eu fiquei imaginando, nossa, né? Depois que a gente conversou isso, depois eu fiquei pensando, puxa, eu não conheço nenhuma história, eu não sei nada da cultura indígena, por exemplo, do nosso país, né? Uhum. É, como é que as índias, sei um pouquinho que assisti uma vez um documentário, né? Mas como é que é essa relação das mulheres na tribo com a menina que menstrua, né? Tem todo o ritual para os meninos, mas como é que é mesmo para as meninas? Eu não consegui Tem lembrar. também. Se a gente Tem, pode. varia de etnia para etnia. É, olha quanta coisa a gente tem para pesquisar, né? Varia de etnia a etnia. Outro dia aqui em Campinas eu conversei com. Desculpa, estou saindo do Margarida, mas só para assim. Eu conversei com um arqueólogo aqui de Campinas que já trabalha há mais de 30 anos com dezenas de etnias pelo Brasil, e é óbvio que eu fui perguntar, né? Eu falei, então, eu trabalho com menstruação, como é que é? Ele falou, como é que é, tal, nas etnias tu tem contato e tal? Ele falou assim, meu, se eu te falar de 100 etnias, vão ser 100 formas diferentes Diferentes. Nossa. de celebrar ou de lidar com a menstruação, mas em nenhuma havia o tabu com o sangue menstrual. Isso que ele quis frisar, né? E aí, como eu pratico fluxo instintivo livre, ensino, eu queria saber se as índias praticavam também e tal, né? E algumas etnias, a menina fica muito tempo assim, isolada, né? No Xingu tem algumas que fica isolada um tempo, né? Com Uhum. as mulheres, só passando por um processo educativo antes dela sair de lá. O que também acho que até é uma forma de preservar a menina, né? De viver os primeiros ciclos, sei lá, sem correr o risco de engravidar, sei lá o quê, né? Enfim, não conheço a fundo, mas é interessante. Essa é uma coisa para a gente, né, investigar com Pesquisar, eu certeza. fiquei super curiosa. Depois que a gente conversou, fiquei pensando, né? Então, anotei aí a Isabel Hoffman. Fiquei curiosa, vou querer ir atrás do livro e saber um Mas pouquinho. alguém falou, James Thames. Anota aí. Nossa, vamos estar aqui, estou anotando. Agora Então, conta pra gente, Vivian, como é que foi o processo de editar e publicar esse livro, né? Você falou um pouquinho, né? então, quando as amigas começaram a pedir a história emprestada, porque daí vira febre, né? A cunhada leu, aí comenta com a minha amiga leu e quis, já outra amiga pediu, minha filha está nessa fase, empresta a sua história para eu ler e saber como é que eu posso conversar com ela. E já me ligavam também, como é que você fez, né? Então começou essa troca só de boca em boca, e aí chegou um momento que eu falei, bom, vou atrás de uma editora, né? Uhum. E a primeira editora que eu fui não deu muito, não aconteceu. E aí entrou a Luciana, que é a ilustradora do livro. Sim. E aí eu fui atrás de madrinhas, na verdade, né? Eu fui a Luciana, que já tinha editado um livro, que acabou sendo a ilustradora do livro, a Helene, que também já tinha escrito um livro, a Paula Lira, que também já tinha publicado o livro. Então eu fui atrás, como é que vocês fizeram? Porque eu não sou Uhum. escritora, né? Não sou escritora no sentido assim, não é a minha profissão, eu não sei o caminho das pedras, né? E a Helene que me deu o toque, ela falou, procura, tem várias editoras, tem umas editoras bem novas que estão fazendo um trabalho diferente das editoras tradicionais, né? E aí ela falou da Chiado Books e foi que deu super certo. Então, enviei o material para eles, em 10 dias eles deram retorno, eles fazem uma seleção.
Mas aí em 10 dias eles me deram retorno, olha, a gente tem muito interesse em publicar seu livro, e só que, claro, isso tudo tem um custo, né? E aí eu pus na balança entre fazer sozinha e cobrir os custos que a editora me pedia. Não era uma diferença assim tão grande, mas eu estaria respaldada de todo um atendimento que eles fazem, de ir para grandes livrarias, de mostrar o Uhum. material que eles têm, e de uma série de outras coisas, de participar de Bienal já através, eles já participam, então eu não precisaria eu pedir, ir atrás. Então eu enxerguei que esse era um caminho bem bacana, porque eu falei assim, eu não quero agora ter que ficar o tempo inteiro trabalhando em cima desse livro. Eu quero que ele vá para Sim, o mundo. Caiu a ficha de que era algo, né? Fora as amigas falarem, falaram, tem que ir para o mundo, tem que ir para o mundo. A Moema uhum. falou assim para mim, tá faltando esse livro na É, prateleira, né? é. E a Helene, que também veio com muita força, falou assim, Vivi, e aí, que falou inclusive dos documentários, documentário que se chama Tabu. E aí eu falei assim, puxa, realmente é um tema muito importante para ser trabalhado, né? E vi que fazer esse canal com a editora ia ser bacana. E aí, Você como fez o financiamento colaborativo com uma editora, você com juntou as duas isso, coisas, né? tinha editora, mas eu Diferente. tinha que cobrir esse Aham, custo. sim. Então, eu fui atrás saber como é que funcionavam as plataformas, né? Uhum, No Brasil é bem conhecida a Benfeitoria, tem uma outra que agora sim. nem lembro o nome, eu fui olhar as duas, pesquisei, e aí na época, Isa, eu estava com o braço ruim, com tendinite, não conseguia nem ir para o ateliê. Então as joias elas estavam Uhum. no stand-by, meu ateliê de joias estava no stand-by. Eu falei assim, eu acho que foi justamente para poder o livro sair. Perfeito, um tempo E aí, sabático para você escrever o livro. Perfeito. Obrigada, tendinite. Obrigada. Ai, tem umas doenças que vêm. Mas se você não tivesse a tendinite, você ia lá, tá fazendo mais uma joia, outra joia, e não ia fazer a joia do Margarido e o Jardim Florido, né? e, Muito bom. e então eu fui. E aí entrei nisso, mergulhei de cabeça e com muita vontade. Eu sou artista plástica, mas também trabalho com artesanato. Tudo que é arte, gente, eu me envolvo. E aí eu Sim. falei assim, bom, então eu vou produzir arte de outra forma. Primeiro a arte de escrever, que para mim foi um processo de fazer a revisão. Já, então fui entrando então nas minúcias. Aquilo que a Helena falou, pode melhorar? Tinha muita coisa para Uhum. melhorar, né? Sim. Então detalhes assim pequenos, como por exemplo essa história da deusas e deuses. Na primeira foi só Uhum. Deus. Mas daí, Uhum. na hora de fazer a revisão, eu falei assim, tem que entrar deusas, né? Porque para mim Uhum. isso fazia sentido. Na verdade, deuses e Uhum. deusas não são, né? A gente nem vai discutir sexo dos deuses, porque eu acho que é uma coisa só, não existe não é um termo Gênero no neutro, né? sagrado. Uhum. Mas eu achei que era importante trazer essa imagem da deusa. E aí No construindo momento outros detalhes. histórico em que a gente está vivendo, né? Só para falar para o pessoal, gente, o livro foi lançado ano passado, né? Então, no momento Ainda tô. histórico que o Eu, Brasil meu, vive, eu tive o lançamento, todos os lançamentos cancelados por causa da da quarentena. Covid. Uhum, sim. E E aí, aí, que eu posso só falar aquilo que eu te falei hoje, do Deusas e Deuses? Quando eu li, né, as deusas e deuses, né, criaram, né, os seres humanos e tal, não sei o que, eu falei, caramba, de onde ela tirou isso? Aí eu pensei, será que foi da antroposofia? Aí eu me lembrei de um livro que eu tinha lido já há muito tempo, né? Já desde a adolescência gostava bastante de ler e tal. Eu queria ser arqueóloga quando eu era adolescente, tá? Então eu lia umas coisas cabeçudas. E aí, uma vez eu li um livro que contava a história da Gênese humana também, e contava a história de Adão e de Lilith, que teria sido a primeira mulher antes de Eva, né? Que é interessantíssima essa história. Que não está na Bíblia, porque a Bíblia deriva da Torá, né? O livro sagrado judaico, e a Torá também é feita de vários outros livros. E esse autor ou autora que eu estava lendo me falava
que quão interessante era essa visão antiga, né? Essa visão mais antiga, ancestral da criação, que não era uma pessoa, homem ou criador, né? Que não era isso a noção de sagrado. E que as escrituras mais antigas falavam Elohims, que Elohims não é o Deus homem, eram os deuses, era no plural e era neutro. Então, as escrituras mais antigonas de todas, né, trazem esse passado onde a divindade é múltipla, né? E não um homem branco e velho, não era outra coisa, né? E aí, quando você trouxe isso para o seu livro, eu falei, caramba, olha de onde ela foi caçar isso. Mas também muito legal saber que isso foi uma escolha consciente do Foi, momento exatamente. em que a gente está vivendo, né? E E aí que a gente precisa nutrir outros o dois feminino. pontos conscientes, né, nessa revisão foi a menina tem que usar o sutiã, né? Porque eu tinha colocado a frase de uma forma, ela já tem que usar, nem se deu conta que ela já tem que usar. Eu falei assim, poxa, mas e a menina que não quer usar? Não tem que É. nada, né? Tem que nada. Então eu fui brincando aí Uhum. como escrever essa, para não perder aquilo que Sim. já estava, né, escrito na história É. e trazer isso como uma imagem de Só que para trazer para o público que não leu, né? Que a Margarida sofre um leve bullying na escola por não usar sutiã e ela fala, ai mesmo, nossa, né? Já está na hora de usar sutiã, mas ela continua sem usar sutiã. Ela vai usar quando dá na telha dela. Isso é isso. genial, né? Então trazer É essa genial. liberdade para a menina, né, de poder, puxa, posso ser livre, né? E Menina ainda, né? Uhum. claro, né? E de ficar. Eu, na época, imagina, vestia um casacão menos mesmo no calorzão. A minha No mãe me calor. perguntou uma vez: você quer comprar um sutiã? E aí, claro que eu não queria. Imagina, eu ia falar essas coisas com a minha mãe, né? Uhum. E aí, então, foi muito legal essas sacadinhas, né? Conversando com as amigas e trocando ideia. E a outra sacada foi do. É, Editora aqui. Uhum. Uhum. Isa sumiu, minha internet estão ouvindo Não, eu tô direito, aqui. né? Tá. Estamos te ouvindo, segue. É porque deu um downloading aí. Tá. É, então, eu também fiquei, né, com essa coisa, não, a menina, essa menina tem que estar livre para se ela quiser, no futuro ela pode ser mãe. Ela tem que saber que ela pode ser mãe. Se Uhum. ela não precisa, né? Não É. é isso, não é essa história, né? Então Uhum, também uhum. tomei cuidado com alguns termos que estavam lá para também e também Sim. isso, o encontro entre o homem e a mulher, ele não é feito só para procriação. Era, eu acho que Aham. nesse detalhe aí que também eu fui trabalhando para que isso ficasse livre, né? Leve. Aham. Uhum. Leve, né? Bom, e ainda outras questões que daí não vai nem dar tempo da gente falar aqui, né? Sim. Porque é o encontro do Mas que homem e da é. mulher, mas que esse encontro pode ser feito de outras maneiras, com outros gêneros, enfim. Mas não era o que cabia no livro, Sim. né? Mas todos Aham. esses temas foram rolando. Enquanto eu fazia a revisão, e enquanto eu fazia a revisão, também aproveitei para ir construindo a página lá da benfeitoria. E Uhum. aí, no livro, eu dou uma ideia de que pode haver um ritual, né? Na verdade, bem Uhum. simples. Eu nem falo o nome ritual, acho que eu nem chego a tocar o nome, Não, não. Você né? fala que foi um dia de celebração. Esse dia foi comemorado em casa. É bem suave, né? Bem Assim. suave, né? É. Mas eu tinha Uhum. essa intenção de fazer algo para Helena e acabou que nem aconteceu, porque ela menstruou, eu nem estava perto, nem tinha feito a sacolinha que a Isa recomendou numa outra live lá com a Camila, né, de deixar pronta uma bolsinha com os absorventes já dentro. Eu falei, nossa, eu não preparei nada disso. Ficou tudo no desejo de, né? Uhum. Mas eu vi que esse processo de montar a benfeitoria e de fazer a revisão do livro, a Helena já estava com quase 15 anos, e foi um processo onde a gente viveu o nosso ritual. Foi um Uhum. processo onde ela chegou junto. E Uhum. foi tão bonito porque, de repente, ela estava uma menina
e se sentindo muita vontade dentro de casa, apesar de estar com os irmãos, né? Uhum. Então, aqui no Recife, com calor, dentro de casa, ela se sentir tão à vontade de andar de top, né? De sutiãzinho Uhum. dentro, né? Então, e só isso para mim já foi um ganho, né? Nossa, Vi o com certeza de quanto. estar de boa com o próprio corpo, né? Ai, Então nossa, eu é falei, muito puxa, lindo. foi quando eu comecei a perceber que a intenção, porque quando a gente conta uma história, quando a gente escreve algo, a gente coloca junto uma intenção, né? Eu também trabalho Uhum. com terapia, utilizando a arte, a gente fala assim, agora nessa pintura coloca a intenção, porque o que Sim. diferencia essa pintura de todas as outras quaisquer pinturas que você vai fazer é que você Uhum. colocou uma intenção. Então, Sim. eu vi que a minha intenção colocada no livro, ela vem sendo aos poucos alcançando aquilo que era o Almejar. propósito, né? Aham. Então a Helena, assim, de estar, se sentir à vontade, de estar livre, de vir conversar comigo devagarinho, né? Ainda a gente não chegou no processo de estar íntimas, né, enquanto mãe e filha, mas ela sente que ela pode. Eu percebo que ela Uhum. às vezes vem. E um dia ela chegou para mim, eu na construção estudo para contar da benfeitoria. Ela chegou para mim e falou assim: mãe, é o seguinte, eu soube que uma amiga minha, assim, desse jeito, papo Aham. reto, Aham. uma amiga minha está usando absorvente de tecido e eu quero experimentar. Não quero nada dessa história de ficar colocando lixo no mundo. Pá! E aí eu falei: perfeito! Bom, Vai virar. muito bom. Como é que chama? Recompensa da benfeitoria. Né? Aí entrei em Ótimo. contato com o pessoal da Morada da Floresta, que era um pessoal que eu já sabia que tinha Sim, que era uma empresa que com preocupação de impacto positivo. Então fui com eles, fiz parceria com eles, né? sim. Aí depois a Luciana, que acabou sendo a minha produtora de imagens, né? Ela Ilustradora. que produziu Aham. todas as imagens do livro, foi um super presente. Tentei que os Sim. meninos participassem, né? O meu filho mais velho, que desenha, pinta, mas santo de casa não faz milagre. E como disse a Isa, né? O livro não era para eles, o livro era para eles, não era para eles Era de você participar. para eles, não deles para você, né? Era para eles receberem, não para eles desenhar para você, porque é todo mundo artista na casa dela, né? Tem gente perguntando onde encontrar o livro. Já que você estava falando de Mas alcançar, então eu vou falar sobre alcançar o livro, né? Então, aqui em Campinas eu vendo, tá, gente? Na Sabedoria Menstrual, mando pelo correio também. A Vivian tem outras pessoas que revendem também, né? Pelo por Brasil enquanto afora. não, Isa. Por enquanto é Não? você. Em São Paulo tem a editora Antroposófica, que está com exemplares. Para quem quiser ir lá na Uhum. loja buscar, senão a Isa entrega. A Eu Saraiva entrego também. e a Saraiva, gente, né? Quem mora perto de uma Saraiva, então a Saraiva e a Isa Graciano, olha só. E a Antroposófica em São Paulo, 3 lugares já. Todos nós mandamos pelo correio, né? Se Isso. você comprar de mim, você ajuda em BH. A Vida Aromática está BH ainda perguntando. não. BH Ainda ainda não, mas a não. gente envia pelo correio. Olha, o frete é o Isso. mesmo para qualquer lugar do Brasil, para qualquer outro lugar do Brasil. O livro tem uma tabela que é por peso, né? Não importa qual é o CEP de destino. Então, vocês encomendando, a gente envia pelo correio, chega direitinho e tá tudo certo, né? E eu dou super, gente, dê Então, prioridade a comprar direto a Isa. Eu falei, Saraiva já vende livro demais. Compra de gente, né, que. mas às vezes a pessoa tá lá, né, e tá na É, correria e tal, e não tem meu contato, né, e não, enfim, a Saraiva também, né, a gente quer que o livro venda muito. Se esse livro alcançar a hora que esse livro alcançar 3.000 cópias vendidas, a editora, Chiado Editora, né, que tem o selo Flamingo, que é o Infanto Juvenil, essa editora vai traduzir ele para o inglês e para o espanhol sem custos para a Vivian. Então, a gente está nessa torcida de que o livro alcance rapidamente as 3.000 cópias para ele também ser traduzido, né? E isso. chegar a um público maior que fala outras línguas e todos os nossos
irmãos hispano-americanos, né? Que também tem em espanhol Inclusive, várias coisas da Colômbia, assim, que são muito legais, as princesas menstruantes, tem muito material muito legal sobre menstruação para meninas e para jovens, escrito em espanhol. Eu acho legal a gente também começar a fazer esse intercâmbio, né? A hora é, que o seu sair em espanhol, nossa, várias coração. pessoas durante a campanha, né? Porque depois eu não dei conta de ficar alimentando tanto a página Uhum, do Facebook. Eu acabei pegando só o Instagram, porque realmente não é o meu universo, né? Teria que realmente uhum, pagar alguém, talvez, para fazer isso. Mas muitas pessoas sim. procuraram perguntando se já tinha em espanhol. Uma pessoa me Uhum. perguntou se já tinha italiano. Uma pessoa me perguntou se Em tinha inglês. breve. Isso sem fazer, né, fazendo só a divulgação para a campanha. Mas então, estava falando Uhum, das imagens, né? sim. Quer que mostre alguma imagem? A gente tem 6 minutos. Você quer que eu mostre alguma imagem aqui do livro? Vamos Aí mostrar do anjo? a capa, então eu vou contar só essa historinha da Tá. capa, né? Que quando eu Aham. lancei, e que aí eu coloquei essa imagem, a Luciana ficou super preocupada. Ela falou assim, puxa vida, eu deveria ter feito um universo de meninas multicores para trabalhar Aham. também essa coisa da inclusão. A menina, seu Margarida é loira. Eu falei assim, Aham. aí eu tenho que contar, porque eu inclusive coloquei lá na minha página, né? Porque A é a sua filha é Helena, loira, né? É é a a sua filha. Não, é Helena. a Então, cara da assim, Helena. era a É. Margarida porque ela se inspirou na Helena, ela conhece a Sim. Helena, então ela se inspira na Helena. E aí, então, atrás, a gente colocou a roda das meninas, né? Então, as das meninas coloridas, né? Então, a gente tem Aham. essa consciência também. E aí eu Legal. fiz, então, para a benfeitoria, peguei todas essas ilustrações, né? Para fazer Aham. marcadores de livro, marcador Ai, magnético, que né? lindo. Tem um Aham. ímãzinho dentro que segura. Uhum. Então, para mim foi uma curtição. Fazer esse processo todo foi uma super curtição. E Lindo. fora o maior para mim, o maior de tudo foi justamente viver é, esse espaço onde a Helena chegou junto, né? Muito legal. Com Muito legal. colocar o livro no mundo, a Helena foi chegando junto e ela tem hoje, ela fala com certo orgulho, super, o livro que minha mãe escreveu para mim causa um pouco de ciúmes nos irmãos. Que demais, que demais. Mas Ó, essa a Giovana Pita falando, quero os marcadores também. Tem? Tem? Você envia marcadores? tenho, O que você faz? marcadores eu tenho, inclusive isso era outra coisa que eu ia Beleza. falar para que eu vou te mandar. Tenho Tá. marcadores, Tá aí entra em bom. contato comigo que E eu você dá um envio jeito. sim, dou um jeito. Legal, legal. Tem Bacana. camiseta, Ah, tem marcador, bacana. porque eu fiquei apaixonada pelas ilustrações da Luciana, né? Então, São lindas. A gente posso mostrar rapidinho aqui, pode, assim, que a gente pode. tem 4 minutos, está acabando. O livro começa com a Margarida se dando conta que as mamas estão crescendo, essa é a ilustração dela, né? Se tocando, conhecendo o próprio corpo, né? Olha quantas mensagens não estão embutidas nessa imagem aqui, né? Tipo assim, olha, tudo bem você conhecer o próprio corpo. Alguém está perguntando quanto custa? Custa 30 mais o frete, né? Se não morar em Campinas. Depois tem uma outra imagem de quando a Margarida tem um sonho, na noite que. Pode falar e dar esses spoilers todos? Claro. Pode? Na noite que antecede a menarca, a chegada da menstruação dela, ela tem um sonho com um anjo trazendo uma rosa para ela. Tem 3 minutos. Eu mostro mais uma mensagem, uma imagem ou paro aqui? Mostra. Tem E as outras. esse aqui que eu acho linda, né? Lindo, lindo. Fala dessa imagem. Então, essa foi uma das. Ela me mandou duas levas de ilustrações. Nem todas entraram no Aham, livro. Quando eu fiz o aham, lançamento, a gente expôs todas. No lançamento, a uhum, gente expôs todas as imagens, as que sim, entraram e as que acabaram não entrando, né? Mas essa sim. porque ainda não tinha aparecido a lua, né? E ela Ah, tá. sentadinha em cima da rosa, né? Acho que a Sim. gente tem esses dois momentos, né? Que é É esse ela aí, isso. segurando a Quando ela rosa já é. E com a uma pétala pétala. caindo. E E essa tem essa imagem para mim analogia. Uhum.
muito de estar muito à vontade em cima dessa rosa, essa rosa acolhendo ela com essa lua linda lá, né? Sim, sim. E a metáfora, né, a analogia que você vai criar, a gente tem 2 minutos. Muito linda, né, do jardim florido. Alguém falando aqui, parabéns pelo trabalho, muito necessário, muito legal. É o jardim florido, que na verdade esse jardim, né, pode dar esse spoiler, Vivian? Já tô dando. O jardim florido é dentro do corpo da Margarida, né? Isso que é muito lindo, essa metáfora que você, essa imagem que você construiu é Posso, muito acolhedora, muito posso linda. A gente talvez tem terminar com um essa minuto. frase. Termino com Sim, essa termina que a gente frase, tem um então. minuto e termina contigo. O anjo fala para ela assim: é preparado um jardim de rosas vermelhas para cada mulher. Todos os meses dentro dela crescem botões que desabrocham para receber sementes de gente. As rosas abertas servirão de berço na barriga da mãe, para o bebê se desenvolver protegido. Depois de ouvir aquelas palavras, depois de ouvir aquele ser de amor, caiu em sono profundo e dormiu até mais tarde na manhã seguinte. A gente tem 5 segundos, ó.